Olá pessoal, aqui é o Café com Cartas, um espaço dedicado a você que já trabalha e atende com baralho cigano ou que quer começar a realizar seus atendimentos com baralho cigano. Eu sou Monique Lago, sou terapeuta sistêmica, sou professora de baralho cigano e criadora da metodologia da leitura terapêutica da mandala cigana. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre uma carta que notadamente é bastante desafiadora no campo da leitura do baralho cigano e que eu particularmente gosto bastante, né, pelos aspectos que ela traz, que é a carta do chicote. Então hoje vamos falar sobre a carta do chicote, né? E por que é importante a gente falar principalmente sobre essas cartas que são tidas como mais desafiadoras no campo do baralho cigano, né? O chicote, geralmente, quando ele sai no campo, né, até dentro do campo da cartomancia tradicional, ele é tido como uma carta negativa. Então, quando ele sai no campo, geralmente é uma carta que pode gerar um certo desconforto, né? Uma certa sensação de sufocamento, né? De conflito, de controle, de manipulação. E o que acontece, né? Dentro dessa metodologia que eu criei, da leitura terapêutica da mandala cigana, eu trabalho com o conceito de luz e sombra, né? Então, cada carta do baralho cigano vai ter, mesmo aquelas que são reconhecidas como cartas mais positivas e aquelas que são reconhecidas como cartas mais negativas, a sua luz e a sua polaridade de sombra também, né? E isso amplia muito o campo da sua leitura quando você estiver atendendo. Então, qual que é o contexto mais reconhecido da carta do chicote, né? Geralmente quando essa carta vem, as pessoas percebem conflito, controle, manipulação, abuso de poder, abusos de todo tipo, né? Um senso daquilo que pode nos machucar ou machucar o outro, né? Esse chicote às vezes está na nossa própria mão, nas nossas próprias mãos, fazendo, né, aquele nosso carrasco interno, aquela nossa parte masoquista, né, que às vezes fica ali na auto-chibata, né, se chicoteando, tentando controlar tudo e todos e evidenciando conflitos internos, sensação de sufocamento, né? De raiva, de agressividade, de imposições. Isso não é errado, claro que não. Isso tudo que eu falei aqui agora faz parte sim da carta do chicote. A questão é que a carta do chicote ela não é só isso. Essa é a parte, né, a polaridade sombra da carta do chicote, né? Então, o chicote, que é uma carta de bastante potência, de bastante poder, tudo nela vai ser bastante potencializado. Então, a sombra dela é muito potente, né? Eu costumo dizer que um chicote na sombra e um chicote na luz é o que vai diferenciar na sombra um ditador de na luz um líder, né? Então o chicote ele pode evidenciar o abuso de poder de um ditador como a força de comando produtiva de um grande líder. E aí a gente já começa a perceber como é que a carta do chicote também pode ser lida num campo de leitura, quando ela aparecer na sua mesa de leitura. Claro que isso vai precisar levar em conta as cartas que estão combinadas com esse chicote, a casa onde ele vai aparecer no campo da sua tiragem, e sempre dentro da minha metodologia de leitura, que é a leitura terapêutica da mandala cigana, vai ser considerado também muito e sempre o campo energético da pessoa para quem você está lendo. Então,
a combinação da carta com as demais cartas que estão no entorno, com o contexto da leitura, a casa onde ela está ali aspectada, mais o campo energético do seu cliente. Tudo isso, numa grande conversa, numa grande dança, vão traduzir para você o que aquele chicote está emanando no campo daquela pessoa. Então, até mesmo quando um chicote ele vem mais aspectado na sua sombra, com esses aspectos todos que eu falei aqui, ou alguns deles, né, mais enfatizados, a gente não pode deixar de mostrar para a pessoa qual é a luz que está embrulhadinha ali naquela situação. E se a gente não souber conhecer e acessar a luz desse chicote, a gente corre o risco de se embananar na hora da leitura, né? Ou de deixar a pessoa ali um pouco perdida e desesperada, porque não adianta você atochar um monte de coisa em cima da pessoa e não mostrar para ela qual é a luz que existe ali e quais são os caminhos que ela pode buscar para melhorar, para se melhorar ou melhorar algo, alguma situação na vida dela, ok? Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode notar que esse chicote, quando ele vem aspectado na luz, quando ele está vibrando na polaridade luz dele, conforme eu falei aqui, é uma carta de bastante potência, uma carta que por si só emana bastante poder, né? E o poder, a gente pode fazer um mau uso, um bom uso desse poder, né? E quando a gente entra numa seara de assumir esse poder por um aspecto de um poder pessoal, de uma potência pessoal que todos nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, né? De forma consciente, né? A gente percebe que essa é uma força muito grande que vibra dentro, ou que pode vibrar dentro de cada um de nós. Então, esse chicote é o chicote que ativa na gente, na luz, a nossa capacidade de tomarmos o comando, tomarmos as rédeas das nossas vidas. É uma força de comando, é uma força de apropriação, é uma força de reconhecimento do seu poder, da sua potência pessoal, da sua capacidade de realizar as coisas, da sua capacidade, muitas vezes, de liderar coisas, de liderar projetos, de liderar equipes, de liderar situações, de assumir o comando de situações na sua vida, de tomar propriedade de si mesmo, de si mesma. Uma carta de muita potência, uma carta de força de comando. Eu posso me autocomandar a fazer o que é melhor para mim. Eu posso comandar situações na minha vida assumindo o poder pessoal que eu encontro e acesso dentro de mim. Então, quando eu percebo a magia, né, de potência pessoal que essa carta traz e pode trazer para o meu consulente, para a pessoa que eu estou atendendo, eu consigo mostrar para ela que ela pode, sim, muitas vezes na vida dela, assumindo esse comando pessoal, transformar um limão bem azedo numa limonada saborosa. Porque vai depender de como ela faz uso dessa frequência do chicote dentro dela. Então, se eu estou vendo que uma pessoa ela está vibrando numa frequência sombria desse chicote, está sendo uma pessoa agressiva, manipuladora, controladora, ditadora, eu não vou deixar de mostrar isso para a pessoa. É minha obrigação, dentro da verdade que eu trago no campo do meu trabalho, mostrar isso com respeito, com delicadeza, com empatia para a pessoa. Ou se alguém está agindo dessa forma com ela na vida dela. Só que aí chega o momento de você mostrar para a pessoa que existe nela uma potência muito grande e que ela pode lidar diferente.
tanto com as emoções agressivas dentro dela mesma, quanto com os movimentos de manipulação que ela precisa lidar do lado de fora, muitas vezes. Como? Fazendo uso do seu próprio poder pessoal, assumindo o comando das suas escolhas na sua vida. Assumindo sim que ela tem uma força única, que é muito própria. Então, é uma forma assim de você expandir demais a sua leitura, é você conhecer a luz e a sombra de cada carta, né? Não só da carta do chicote. Hoje eu estou trazendo aqui essa carta porque eu percebo que é uma carta que gera ainda muita dificuldade na leitura, né? Gera muita polêmica. Eu percebo que é uma carta que as pessoas que estão aprendendo o baralho cigano manifestam um pouco mais de dificuldade para ler ou para enxergar a luz dessa carta, muitas vezes porque essas pessoas ainda têm dificuldade de enxergar a própria potência pessoal delas, o próprio poder pessoal delas, ou tem medo do próprio poder, né? Não tem aquela frase que diz, dê poder a uma pessoa e você vai conhecer ela? É bem por aí, a carta do chicote, né? E é o que diferencia de fato um ditador de um grande líder. Então, a gente precisa conhecer o nosso poder pessoal para poder fazer o melhor uso dele. A gente precisa, inclusive, conhecer e validar as nossas partes agressivas, as nossas partes raivosas, entender que isso tem lugar dentro da gente, mas que a gente não pode ser dominado por isso. A gente não pode ser refém disso. Ok? Perceber quando a gente está vivendo um conflito internamente, quando a gente está se sentindo sufocado por determinada situação e validar isso e perceber como é que eu posso fazer uso do meu poder pessoal para resolver essas questões que estão me conflitando, que estão me angustiando, que estão me gerando raiva, que estão me gerando desconforto, que estão me fazendo me sentir manipulada ou que estão me gerando em mim uma necessidade de manipular ou de controlar. Qual é a minha parte controladora? Então eu convido vocês a entrarem em contato com essa reflexão, quando olharem para a carta do chicote, perceber como esse chicote vibra dentro de vocês, qual é a sombra dele e qual é a grande luz dele dentro de vocês, tá? Então, o grande benefício de você olhar para a carta do chicote dessa maneira é que você vai expandir muito o campo da sua leitura na hora de um atendimento. Você vai ter a possibilidade de trazer para o seu cliente uma visão sistêmica do campo de energia dele, a partir da visão sistêmica que você vai ter dessa carta e das demais cartas do baralho cigano, que o interessante é que você desenvolva essa visão com cada carta do baralho cigano, ok? Então, por exemplo, se uma pessoa está passando por uma situação delicada, né, e você vê que a pessoa ali ela está num conflito interno muito grande, você vê que a pessoa é uma pessoa controladora, a pessoa está se machucando pelas próprias tentativas dela, né, de controlar as coisas e as pessoas, né? O controle é sempre algo bastante ilusório, porque na prática ele não funciona, ou se funciona, ele vai funcionar gerando energias bem ruins, né, para você e para quem está à sua volta. Ele não funciona de uma maneira saudável e leve na vida, né? Então ele sempre vai causar danos, né? A tentativa de controle, de manipulação, principalmente para quem está buscando operar esse controle e essa manipulação. Então, se você vê que uma pessoa está conectada com essa energia, né, de campos de controle, de manipulação, isso é uma pessoa controladora, é uma pessoa que abusa do poder que ela tem, muitas vezes, você vai mostrar isso para a pessoa, né? Você vai mostrar e vai explicar para ela por que você está percebendo isso no campo dela. Você vai mostrar a carta do chicote, você vai explicar quais são as sombras que estão conversando no campo energético dela. E a partir disso, você vai conseguir mostrar para ela que ela pode fazer uso
de toda essa potência que ela tem para tomar as rédeas da vida dela de uma maneira diferente e muitas vezes se tornar uma pessoa que pode gerar campos de prosperidade para as pessoas à sua volta, na maneira como, por exemplo, ela vai liderar uma equipe de trabalho, na maneira como ela vai se relacionar. Ela pode, se apropriando dessa potência pessoal dela, perder a necessidade dela de manipular e de controlar as pessoas e as coisas. Porque muitas vezes quem está tentando controlar e manipular as pessoas e as coisas tem por trás disso um campo de medo, de insegurança muito grande, né? Então, todo controle, toda tentativa de controle parte de um medo. E quando você desenvolve essa visão sistêmica para a carta do baralho, você consegue mostrar para a pessoa o que está por trás daquela tentativa dela de manipular, de controlar, o que está por trás dos campos dela de raiva, de agressividade, né? O que ela está manifestando na vida dela. E aí você pode dizer para mim, mas não é simples fazer isso, né? É difícil, como é que eu vou conjugar tantas coisas e correlacionar tantas coisas durante a minha leitura no campo de um atendimento? E eu digo para você que a melhor maneira de você encontrar fluidez nesse campo de leitura que eu proponho, que é baseado na percepção de luz e sombra de cada carta, né, que é a base da metodologia de leitura terapêutica da mandala cigana, que conjuga também outros elementos, como leitura de campo energético, ancoragem, né? E todas essas coisas são coisas que eu trago no campo da minha mesa de atendimento, né? A melhor maneira de você trazer isso para sua mesa de atendimento é você vivenciar isso. Então, por exemplo, a carta do chicote, que é a carta que a gente está trabalhando aqui hoje, se você trouxer ela para a sua realidade e perguntar para você mesma, para você mesmo, como é que esse chicote está vibrando dentro de você agora? Primeiro ponto, esse chicote está mais para sombra ou está vibrando mais para luz? Pergunta para você mesmo, pergunta para você mesma, né? Essa potência pessoal que eu trago, como é que eu estou fazendo uso dela? Eu estou sendo uma pessoa agressiva, controladora? Eu estou sentindo conflitos dentro de mim por tentar controlar, por tentar me manter no controle o tempo todo das coisas? Eu estou gerando conflitos nas minhas relações? Eu estou me sentindo sufocada? Eu estou abusando de algum poder que eu tenho na minha vida? De alguma hierarquia? Ou será que eu estou conectada com o meu poder pessoal e estou assumindo o comando da minha vida? Estou dando espaço para outras pessoas tomarem as suas próprias escolhas? Estou sabendo liderar com respeito, com empatia? Como é que eu estou exercendo o meu poder pessoal na minha vida agora? Eu estou gerando magias positivas, luminosas, ou estou gerando magias sombrias? Eu estou gerando energias prósperas para a minha vida? Como é que eu estou me posicionando nesse momento? Como é que eu estou me relacionando nesse momento? Eu estou trabalhando a minha capacidade de entrega, de fluidez? Eu estou sendo generosa comigo mesma ou eu estou na autochibata? Como é que está o meu nível de autocobrança? Eu estou conseguindo assumir o comando das coisas na minha vida com mais leveza? Sem uma autocobrança exagerada? Uma autocobrança que me sufoca, que me castiga, que me machuca? Como é que anda a minha comunicação, né? Às vezes, com uma palavra, você dá uma chibatada numa pessoa. E por quê? E para quê? Né? A minha comunicação está sendo não violenta? Ou está sendo agressiva?
O quanto que eu machuco os outros com palavras, o quanto que eu me deixo machucar com palavras ou permito que me manipulem e me controlem e me machuquem e me dominem. O quanto eu me coloco refém das situações ou não. O quanto eu sou cruel comigo mesma ou não. Quando você traz isso para a sua percepção, para a sua vivência, fica muito mais fácil, mais fluido você levar isso para um campo de leitura. É claro, né, gente, que fique bem claro aqui que isso não é uma decoreba, né? Você vai conhecer essas referências a partir de você. Isso vai facilitar para que na hora da sua leitura, conectada com o campo energético da pessoa que você está atendendo, você possa ter ali um arquivo, né, pessoal de leitura que você possa lançar mão de uma forma mais fluida, tendo coerência com o campo que aquela pessoa está emanando para você. Porque o seu chicote não vai ser igual ao chicote da outra pessoa. Mas você conhecendo a essência do chicote, você vai conseguir se conectar mais facilmente com o chicote da outra pessoa. Porque você não vai se sentir perdida na hora da leitura, você vai ter um referencial. E isso faz toda a diferença na hora da sua leitura, ok? Então, eu quero deixar aqui hoje esse exercício para que você possa praticar, buscando criar uma intimidade com o seu chicote interno. Pega aí a sua carta no seu baralho, tá? No seu deck, e percebe como é a imagem desse baralho. Pode ser que não seja igual ao meu, existem diversos tipos de baralho, né? Petit Lenormand, que é o baralho cigano, o baralho com 36 lâminas, né? A carta do chicote é a lâmina de número 11, tá? Então, faz contato com essa carta, percebe qual é a energia que a sua carta do chicote emana para você, o que ela espelha no teu íntimo, se é mais para luz, se é mais para sombra. Anota num papel todos os pontos de sombra que você vê na carta do chicote. Depois você anota do outro lado todos os pontos de luz que você vê na carta do chicote. E percebe quais são os pontos que estão vibrando agora mais dentro de você, quais são os pontos que você pode ajustar, quais são os pontos que você pode validar, quais são os pontos que você pode transmutar, quais são os pontos que te fazem bem, quais são os pontos que não estão te fazendo bem, que você já pode abrir mão, ok? Então, olha quanta riqueza você pode encontrar numa leitura da carta do chicote. E como de fato ela não é só sombra, ela é uma potência maravilhosa da nossa luz interna, como poder pessoal, como reconhecimento da nossa potência de se apropriar das coisas que são importantes para a gente, de tomar o comando da nossa vida nas nossas mãos, de não permitir que ninguém nos machuque, principalmente de nós pararmos de nos machucarmos, de soltarmos essa autocobrança, essa autochibata, de termos padrões masoquistas que nos fazem sofrer. Então, libera esse chicote que machuca e percebe de que forma você pode usar esse chicote de outras formas mais potentes e bonitas na sua vida. Você pode dançar com esse chicote, você pode fazer desenhos no ar com esse chicote, você pode gerar potência com esse chicote, conexões com esse chicote, rédea com esse chicote, rédea das coisas que você quer dar curso e direção na sua vida. E você pode tirar a corda desse chicote do seu pescoço e parar de se sufocar com coisas que não valem a pena. Então perceba como você pode utilizar esse chicote de diversas maneiras, de uma maneira amorosa na sua vida. Inclusive, se você for um líder, trabalhar com pessoas como uma força e uma grande potência de liderança, de exemplo para as pessoas que te cercam, ok? Então,
Com esse exercício aqui, eu hoje encerro esse vídeo de hoje, esperando que vocês possam fazer esse exercício de conexão com a carta do chicote. E quem quiser, deixa aqui, por favor, os seus comentários, como é a sua relação com a carta do chicote, se esse vídeo te ajudou a enxergar essa carta de uma forma diferente. E eu volto num próximo Café com Cartas, trazendo novas cartas do baralho cigano, na abordagem sistêmica e terapêutica da metodologia de leitura terapêutica da mandala cigana, ok? Então um beijo e até o nosso próximo vídeo.